Olá, estamos de volta com Bastidores da Produção Cultural e hoje eu converso com a Thali Bartikoski, que é produtora cultural e atriz residente em Santo Antônio da Patrulha. Tudo bem, Thali? Olá, Nathalie, tudo bem? Prazer estar aqui contigo. Fala um pouquinho para a gente, assim, resumidamente, porque eu sei que tua estrada é longa, mas comenta um pouquinho como é que é a tua lida diária na cultura, como é que está o teu grupo, que eu vi agora há pouco que estava comemorando mais um ano de vida, né? Com certeza com bastante batalha. Comenta um pouquinho como é que está aí a metamorfose cultural e os teus trabalhos. A Metamorfose completou 4 anos, no dia 29 de agosto, mas na verdade nós temos uma história bem mais antiga, com algumas pessoas desse grupo que hoje integram a Metamorfose e fazem teatro juntas há 11 anos, 12 anos, né? Eu me formei em São Paulo e assim que eu voltei para Santo Antônio, que é onde mora minha família, onde eu fiquei bastante tempo, logo depois da faculdade, eu reencontrei algumas pessoas que eu já conhecia anteriormente e a gente começou a fazer esse trabalho do teatro. Tinha o Alexandre Malta, que já fazia teatro na cidade há muitos anos, seguia, era um dos únicos que seguia ali, né, ainda batalhando nesse campo, e aí a gente se reuniu e recomeçou o teatro na cidade. Ele, depois entrou o Bruno Barcelos, alguns atores ali surgiram também nessa trajetória, e nós tivemos grupos, várias combinações de pessoas, vários grupos ao longo dos anos, mas em 2018 nós fixamos, então, um repertório, né? Nós trabalhamos um repertório fixo, nós começamos a ter um olhar para os editais, e aí se consolidou a Metamorfose Conteúdo Cultural como uma proposta de, além de teatro, incluir outras expressões culturais. Então, nós tínhamos no nosso núcleo músicos, dançarinos, pessoas de outros segmentos culturais também. Isso foi em 2018, né? Nós seguimos ali algumas montagens através de edital. Nosso primeiro espetáculo de rua consolidado, assim, montado e financiado, principalmente, isso é importante a gente comentar. Ele foi financiado por um edital, nós tivemos todo o aporte financeiro para figurino, maquiagem, cenário, enfim, ensaio. Foi através de um edital do município, que contemplou literatura, dança, música e teatro, né? E nós vencemos o teatro. E nós montamos o nosso espetáculo de rua, que é a Trupe, que é o nosso carro-chefe, que a gente fala hoje, né? Foi o nosso trabalho mais elaborado, de mais tempo de estrada. E nesse edital nós fizemos testes, nós fizemos testes de elenco, porque nós éramos 4, nós precisávamos de 8 pessoas no elenco. E aí a gente acabou abrindo seleção e entraram mais 4 profissionais no nosso grupo, e nós somamos 8 artistas que não ficaram só nesse espetáculo, acabaram sendo essa junção de artistas que seguiu aí pelos anos, trabalhando junto desde 2018, 19, o edital foi 2019, e aí aconteceu a pandemia em 2020 e nós fomos para a seara dos editais mesmo, né? E a gente não teve muita escolha também, né? Fomos estudar e fomos fazendo, e tivemos a alegria de passar em 3, 4 editais durante o período da pandemia e não paramos de trabalhar em nenhum momento, de forma bastante diferente, mas conseguimos produzindo, e quando tivemos a oportunidade fomos para o presencial, fizemos temporada em Santo Antônio, fizemos temporada em Porto Alegre, enfim, seguimos batalhando, e 4 anos de história parece muito pouco, mas para um teatro de cidade de interior é uma baita de uma conquista, uma baita de uma história. Nos orgulhamos muito disso, né? São poucos anos de história, mas na verdade eu acho que cada ano para um grupo de teatro vale por 10 em outras áreas, porque não é fácil, né? A gente sabe. Se trata de um trabalho independente, né, Thali? É uma vontade, é um movimento, né, de artistas de forma independente que não só querem trabalhar
com cultura, como também acreditam no seu potencial político, de cidadania, né? É uma série de questões que envolvem a cultura, por isso também dá importância de se ter investimento público, né, em relação a isso. E aí, quando a gente trata de trabalhos no interior, né, onde o público normalmente é menor, né, e o investimento privado também acaba sendo menor, é muito importante que se tenha, então, investimentos públicos. São dois pontos que tu citou que são bem importantes. A questão é que se inscrever no edital, para além de qualquer coisa, é um posicionamento político, né? Porque é trabalhar com dinheiro público, é ser financiado de forma pública, é um dinheiro nosso, né? É um dinheiro que retorna para a cultura. Então, é um posicionamento importante que a gente esteja nesses espaços, esteja ganhando fundos dessa maneira para trabalhar, não contar só com iniciativa privada, que na maioria das vezes no interior não paga bem, né? Paga irrisoriamente os artistas e contribui muito também para essa noção de profissionalização do artista, que é uma coisa que nos debatemos sempre, né? Principalmente no interior, existe muito essa realidade de o artista fazer alguma outra coisa e é artista, né? Ou ele tem uma profissão, mas enfim, a paixão dele é fazer teatro, mas ele não vai dedicar a vida dele, o tempo dele a fazer teatro, porque não existe condições financeiras de tu se manter, ter uma vida profissional tão ativa a ponto de tu dizer que tu é artista 100% do tempo, apesar de que somos, né? Independentes, às vezes fazemos outras coisas, mas somos artistas 100% do tempo. E essa noção de que a gente não precisa se matar trabalhando, a gente consegue ter um trabalho compartimentado, cada um com a sua função, nós podemos ter uma organização de trabalho, né? Parar de romantizar essa questão de que o artista tem que se virar em mil e é assim mesmo, e tem que ser assim, e tudo bem ser assim, porque artista é talentoso mesmo e tem que fazer malabarismo a vida inteira. Não, artista tem que trabalhar com dignidade, com respeito ao seu tempo, com respeito às suas habilidades, né? Ele precisa fazer a sua parte dentro de uma saúde mesmo, saúde física e mental. Né? Eu acho que falta isso para a gente como categoria, como valorização da categoria, a gente ter esse entendimento de que a gente não precisa trabalhar sofrendo e nem sofrer trabalhando. A gente pode fazer as coisas com tranquilidade, com aporte financeiro garantido de forma pública. Agora, nos últimos anos, em todos os editais, praticamente, já se tem ali a reserva de orçamento para cada região, né? E, querendo ou não, isso tem contribuído, mas a gente ainda sabe que é pouco também por uma falta de organização dos municípios, né? Que às vezes não tem um conselho atuante que faça uma mobilização para que os artistas também se cadastrem, se formalizem, busquem também esses editais, sistema municipal junto com o estadual, é extremamente importante para que a gente aumente, né, amplie ainda mais tanto o orçamento geral para a cultura, porque ainda é muito pouco perto do que se produz, né, e também para distribuir melhor esse recurso entre os municípios, né. Comenta como é que está aí em Santo Antônio, como é que é o sistema do município. Em Santo Antônio, nós temos um dos integrantes da Metamorfose Conteúdo Cultural, faz parte do Conselho Municipal de Cultura. Nós tínhamos 2 integrantes, né? Um deles saiu do grupo, mas tínhamos 2 integrantes dentro do conselho. Existia uma caminhada, né? Existe uma caminhada de um fortalecimento desse conselho, né? Tanto de questão de comunicação, de representatividade dentro desse conselho, e nós vimos ali engatinhando em Santo Antônio a maior elaboração de editais próprios da prefeitura, que é uma coisa que nós não tínhamos visto ainda, né? Aí fica aquela dúvida, nós não tínhamos visto ainda, nós não estávamos com o olhar voltado para isso, né? Tem essas duas realidades também que existem, coexistem, mas nós tivemos editais nesse período que foram informados pelo conselho, só que o que acontece? Para um edital maior, por exemplo, né, um edital do Estado, vamos pegar um edital do Estado, nós comentávamos antes sobre isso. Santo Antônio da Patrulha, ele faz parte da região de Porto Alegre,
quando ele disputa um edital. Por mais que a gente faça um projeto extremamente elaborado, bem feito, com uma proponência bem consistente, nós ficamos empatados na questão de que a gente está concorrendo com uma região que concentra um número absurdo de artistas, de histórico incrível, né, de grupos que fazem parte da história do teatro no Rio Grande do Sul. Então, nós ficamos ali como nós somos os pequenos, os grupos pequenos que ainda não têm esse histórico de peso para conquistar uma nota ou um olhar maior num edital estadual, por exemplo. Foi o que acabou de acontecer no FAC, que eu estava comentando contigo antes. Né? Nós ficamos ali em stand-by com projetos classificados, porque eram projetos bem elaborados, bem pensados, de circulação, mas nós ficamos em stand-by porque grupos grandiosos ficaram com notas e posicionamentos melhores no edital. E é claro que é justo que eles estejam nesse lugar, porque eles são grupos consolidados com trabalhos incríveis, mas eu fico me perguntando em que medida a gente retroalimenta os mesmos grupos através desses editais. Né? Em que momento a metamorfose conteúdo cultural, disputando com grandes grupos da capital, vai ter o seu momento, vai ter o seu espaço de ser contemplado e conseguir desenvolver um trabalho. Né? E aí nós comentamos também sobre a questão de proponência, porque eu vejo como um grande peso para a avaliação desses grupos a proponência, e nós não temos como comparar a nossa proponência de um grupo de 4 anos, mas que batalha todos os dias no interior, com um grupo grandioso. Há que se ter maior união, eu acho, entre esses grupos, maior troca para que a gente consiga desenvolver projetos em parceria daqui a pouco, porque um grupo grandioso ele pode alavancar um grupo menor. Se houver comunicação, se houver vontade, se houver desejo, interesse cultural. Porque o edital ele não é só para financiar um projeto e pronto. Ele é para desenvolver uma pesquisa, é para desenvolver um tema, é para desenvolver instigar, ele vai para muito além de manter um grupo. Ele vai produzir um objeto artístico, ele vai ter um objetivo maior, que é questionar, perguntar, pesquisar, desenvolver, criar, vai para muito além, né, de vamos manter os artistas, né? Vamos manter os artistas fazendo o quê? O mesmo de sempre entre os nossos, ou a gente vai ter um fazer artístico grandioso, maior, que vai envolver outros olhares, outras perspectivas, vai construir um projeto mais rico, mais plural, mais representativo? Também são coisas que eu me pergunto. E para que caminho nós estamos indo nesse sentido também, né? É extremamente importante isso, né? Porque a gente, aqui em Cachoeira do Sul, a gente já teve um outro olhar que a gente sabe que o nosso projeto, a gente teve 2 projetos contemplados, inclusive um de uma associação que tem 1 ano apenas. E a gente sabe que se a gente estivesse concorrendo com Porto Alegre, jamais a gente conseguiria, né? E a gente conseguiu uma boa pontuação aqui na região. Então, por isso que a gente coloca também da importância do município se estruturar, porque mesmo que seja um valor menor, mas está, pelo menos, fomentando, estimulando, organizando, preparando, capacitando também, né, produtores e grupos para começar a disputar também esses editais de valores maiores, como tu colocou, né? Como é que a gente vai ter esse know-how, esse mérito cultural, esse histórico, se a gente nunca consegue, né, dar aqueles primeiros passos de editais menores, com valores que é até mais fácil, às vezes, de prestar contas, que isso também é importante, né? Esse histórico também de ter uma execução bem feita, de ter uma prestação de contas aprovada. Então, isso também vai criando um bom histórico do produtor, da produtora, né? E isso, se o município se estruturasse melhor, a gente teria mais condições, né? Eu conversei outro dia com a conselheira Marta Nunes, que é de Santa Cruz, e ela colocou que nesse período da Lei Aldir Blanc, ela, inclusive, atendeu na casa dela, né, alguns artistas, alguns produtores para fazerem o seu cadastro, para se formalizar, para poder começar a disputar esses editais que o município
né, conquistou, e em seguida, depois, quando não teve mais, quando encerrou esse edital do município, quem estava já cadastrado e disputando e já começando a fazer os seus projetos, começou a participar dos editais da SEDAC, né, do Estado, e conseguiram, né? Então, assim, é assim que se começa, né, a se estruturar dentro do interior, nos municípios, e também, quem sabe, dessa forma, eu acredito, a gente consiga forçar mais, né, o Estado e o governo federal também a entender que precisa aumentar esse orçamento, né? Exatamente. Existem muitas pessoas que se inscrevem em editais que, claramente, as pessoas não precisam. Não é que não precise, todo mundo tem direito, né? Todos os artistas têm direito a se inscrever no edital e ser selecionados, mas existem artistas com uma certa segurança na área privada, como tu falou, que acabam indiretamente retirando o recurso de um grupo que esteja começando, que precise desse pontapé que a gente comentou inicialmente, que precisem dessa confirmação também de que seu trabalho tem valor, que o seu trabalho merece ser financiado e ser desenvolvido, né, dessa maneira, ter esse aporte financeiro para acontecer. É claro que é bom senso de cada pessoa. É o posicionamento político não se inscrever no edital porque não se é necessário? Com certeza. E a gente vem aprofundando mais essas discussões, principalmente quando surgiu os programas como Cultura Viva, os pontos de cultura, porque justamente quando a gente fala de falta de acesso, né, de limitação, principalmente desses fazeres culturais que são a base da sociedade, né? Então, quando a gente identifica ali territórios ancestrais, indígenas, quilombolas, culturas populares regionais que estão muito vinculadas também a processos de trabalho, né? A gente lembra das catadoras de coco, a gente lembra dos pescadores, né, que têm os seus fazeres também culturais vinculados ao seu modo de trabalho. Então, tudo isso nunca era contemplado, né? E até hoje ainda é muito difícil, principalmente porque se exige uma burocratização, uma formalização através de CNPJs e documentos, que ainda é complicado, né, para esses lugares. Se a gente que está nas capitais ou cidades um pouco maiores, né, já é burocrático, as prefeituras levam, às vezes, meses, né, para dar um alvará, enfim, é muito complicado. Imagina para quem está num lugar que, às vezes, nem acesso à internet tem, né, e hoje ainda tem isso, né, a maioria dos editais são através de internet. Então, é tudo uma dificuldade. Então, por isso que o Estado tem essa obrigação também de ter esse olhar, né, também de construir editais e leis que priorizem, né, isso, né? Então, quando a gente traz esse contexto para os municípios, também é nesse sentido de, olha, o município ele vai estar trabalhando com aquilo que está mais próximo a ele, né? Os artistas que estão ali na sua cidade, que você reconhece, né, fazendo com que esse recurso também circule aqui, que os empresários também entendam a necessidade e a importância de se investir dentro do município através de um fundo, né? Então, tu está ali dentro do teu celeiro, né, dentro do teu ambiente, olhando o que está acontecendo, vendo aquela produção, trocando ali com a comunidade mesmo e valorizando o que tem ali. Sim, isso vale muito para Santo Antônio, Nathalie, porque Santo Antônio é um município com extensão territorial muito grande. Ele tem um centro, mas ele tem diversas comunidades. A maior parte dele, na verdade, é de comunidades de interior. Tem comunidades que você leva 1 hora de carro para chegar. Como se fosse uma outra cidade. E cada uma dessas comunidades tem a sua cultura própria, tem a sua alimentação, tem a sua ascendência, tem a sua comida, tem a sua produção, né, de alimento diferenciado. Existe toda uma riqueza cultural no interior de Santo Antônio que eu que nasci lá, não nasci lá, mas morei lá desde muito cedo, não conheço, não tive acesso.
E onde estão essas pessoas, né? Será que elas estão tendo acesso a alguma forma de financiamento para se manter, para manter os seus trabalhos? Nós temos no Metamorfose, tem um trabalho que ele desenvolve com o Sindicato de Trabalhadores Rurais de Santo Antônio, trabalhos que nós mais gostamos de estar realizando agora, a gente tem maior orgulho de estar com a comissão de mulheres montando um espetáculo com elas. E a nossa intenção, Nathalie, ali é estar, de certa maneira, além de dirigindo o trabalho e de acompanhando essas mulheres, né, e aprendendo com elas, também encontrar meios para que esse grupo ele tenha aporte financeiro, porque elas têm um espetáculo pronto. Eles não precisam ter uma graduação em artes cênicas para participar de coisas grandiosas no teatro, né? Elas têm um espetáculo que tá muito bonito, que a gente quer rodar com ele, a gente quer caminhar com ele, que daqui a pouco vai entrar em algum edital. Mas aí nós tivemos a felicidade de ter esse casamento da Comissão de Mulheres do Sindicato com Metamorfose Cultural, que já é uma produtora que que já está organizada, que já tem mais ou menos os meandros, que pode fazer esse papel, né? Claro que é através do sindicato, mas é uma parceria que se realizou, que poderia, só que nós não temos perna, obviamente, para tudo isso, né? Nós gostaríamos de ter, mas que poderia acontecer de outras maneiras com outras comunidades de Santo Antônio, porque existe uma infinidade de expressões culturais que teriam assim uma riqueza de propostas para editais incalculável. Só que as informações não chegam até lá e não existe quem faça esse meio de campo, não existe quem tenha a perna de fazer esse meio de campo com as comunidades. É uma equação que não fechou ainda, mas imagino eu que, se acontecesse, traria uma riqueza, uma pluralidade, uma beleza para as propostas, você conseguir contemplar pessoas diferentes, com produções diferenciadas, que não sem mais do mesmo, sem mais das mesmas propostas, sem mais do mesmo fazer, que sou até utópico, mas seria maravilhoso. Espero que ainda seja. Maravilha, Tari. Então, te agradeço pela participação, bons trabalhos, vida longa aí ao Grupo Metamorfose Cultural, aos teus trabalhos independentes também, e sigamos. Sigamos na luta sempre. Obrigada, Nathalie, pelo teu convite. Estou sempre à disposição. Precisamos falar sobre esses temas. Muito obrigada.